Quero registrar também, como se compusesse a mesa dos nossos trabalhos, os filhos do homenageado Guairacá Carvão Nunes, Rudá Carvão Nunes, a senhora Maria Tereza Nunes, neta do homenageado, senhora Tatiana Figueiredo Nunes, também neta, senhor Pedro Figueiredo Nunes, também neto, senhora Flávia Carneiro Nunes, neta do homenageado, senhor Janari Gentil Nunes Neto, neto do homenageado, e senhora Ana Paula Cruz Penante Nunes, neta do homenageado, e senhor Jean Guilherme Cruz Penante Nunes, que todos integram também a mesa e honram os nossos trabalhos. Cabe-me dizer algumas palavras, e é meu dever no início desta sessão e com muito agrado, para ressaltar e dizer que é impossível fazer-se justiça à história do desenvolvimento do Estado do Amapá sem trazer a lembrança, saudosa e ilustre figura de Janari Gentil Nunes, cuja vida foi repleta de trabalhos prestados ao país, principalmente ao Estado do Amapá, onde legou uma herança de realizações de inúmeras obras e incutiu naquele povo sentimento de ânimo e vontade de prosperar. Ainda continua como uma legenda viva na memória do povo do Amapá. A longa história do Amapá atingira um ponto decisivo em 1900, com a decisão da Confederação Suíça favorável ao Brasil. A região que estava em disputa com a França foi incorporada ao então Estado do Pará. Depois da tentativa fracassada da criação do território do Aracari, foram criados os municípios de Amapá, com sede em Amapá, e Montenegro, com sede em Calçoene, que foram logo fundidos no município de Montenegro, com sede no município de Amapá. Macapá e Marzagão permaneceram como municípios paraenses. No extremo norte, a antiga colônia militar Dom Pedro II foi transferida do Araguari para o Oiapoque. Era o ponto de afirmação da soberania em que o Brasil desejava afirmar sua presença na fronteira. A ocupação efetiva começou quando o senador Justo Sherman conseguiu, em 1919, instituir uma comissão colonizadora do Oiapoque. Seguindo o modelo que já fora testado em todo o Brasil, construiu-se o Centro Agrícola de Cleveland, a Clevelândia, dando o nome homenageado ao presidente norte-americano. A 5 de maio de 1922, inaugurou-se a vila, já estando em funcionamento uma escola e um hospital. Mas logo a região se tornou um lugar de desterro e confinamento de presos políticos e comuns. A situação precisava evoluir. É assim que, a 13 de setembro de 1943, o Decreto-Lei 5.812 foi criado o território federal do Amapá. Limitava-se pelo Atlântico, pelo Amazonas, pelas fronteiras da Guiana Francesa e Holandesa e pelo Jari. Era, de certa maneira, a recuperação da antiga capitania do Cabo Norte. Dividia-se em 3 municípios: Amapá, Macapá e Marzagão. A capital era Amapá. Logo houve a primeira mudança. A capital instalou-se em Macapá. Em seguida, acrescentou-se o município do Oiapoque, com sede na cidade de Espírito Santo. Bem mais tarde,
Em 1956, foi a vez de criar-se o município de Calçoene. Novos municípios só apareceram quando eu fui presidente da República. E em 1987, assinei os decretos de criação do município de Santana, de Tartarugalzinho, de Ferreira Gomes e do Laranjal do Jari. No ano seguinte, foi a vez da Assembleia Nacional Constituinte colocar nas disposições transitórias da nova Constituição, a transformação do território em Estado. Estamos comemorando o centenário de nascimento de Janari Nunes, nascido em 1º de junho de 1912, em Alenquer, no Pará. Ele fez a Escola Militar de Realengo, serviu em Cleveland em 36 e 37, mais tarde, em 40 e 41, ele comandou o pelotão do Oiapoque e, com a criação dos territórios federais, o presidente Vargas, através do Decreto-Lei número 3.839, de 21 de setembro de 1943, nomeou para o cargo de governador do território do Amapá o capitão Janari Gentil Nunes, que ali realizou uma obra fundadora e extraordinária. O novo governador fez um trabalho fantástico e fixou-se como uma figura dessa unidade federativa que é hoje um Estado, onde, como eu disse, é ele hoje um símbolo recordado e admirado e não esquecido, mesmo com o passar do tempo. A posse de Janari, no dia 20 de janeiro de 44, foi a transferência ao novo território do que eram antes os municípios do Pará. Janari governou Amapá por 12 anos, entre 44 e 1956. No seu período de governo, o território se consolidou, superando os antigos problemas da fronteira. Ao deixar o governo do Amapá, Janari foi nomeado presidente da Petrobras, onde ele afirmou sempre as suas qualidades de administrador e, mais ainda, o seu ideário nacionalista que sempre presidiu a sua vida. Em 1958, ele foi nomeado embaixador do Brasil na Turquia. No Amapá, Janari permanece pelas suas obras e no imaginário popular. O Senado Federal publicou uma segunda edição de um livro, Impressões sobre o Território, preparado há 50 anos, que reúne uma quantidade de depoimentos sobre o Amapá e o governo Janari Nunes. É, na realidade, como se dizia antigamente, uma coroa de sonetos em favor do grande trabalho realizado pelo governador no Amapá, escrita por políticos, técnicos e historiadores. Dele resulta a certeza de um trabalho extraordinário de construção do que seria mais tarde um dos mais novos estados do Brasil. A sua visão de estadista, a sua visão de homem público, de preparação daquela região para que ela no futuro pudesse chegar aonde chega hoje, um dos estados mais dinâmicos daquela região do norte do Brasil. Também estamos lançando hoje o livro Confiança no Amapá, Impressões sobre o Território, em que Janari, ele mesmo, dá o seu testemunho pessoal sobre o território cuja construção ele liderou. Temos, assim, a visão de quem, mais do que ninguém, foi responsável pela consolidação de uma região do Brasil que se incorporou definitivamente à essência do país, uma região que se tornou Brasil por opção dos seus habitantes. O Amapá muito deve ao governador Janari Nunes. É com ele que nós temos a dívida maior. E o Senado Federal presta hoje um grande serviço ao Brasil, a publicar novamente esses testemunhos edificantes desse importante homem público. E não deixar de, em homenagem à história, recordar sempre aqueles que construíram o Brasil, sobretudo aquela parte do norte do Brasil, da Amazônia, na qual o Janari deixou marcado o seu trabalho e a sua visão.
Ao celebrarmos o centenário de Janari Nunes, portanto, estamos fazendo justiça a um grande servidor do nosso país, um homem devotado ao Brasil e especialmente ao Amapá e à grande causa que foi a sua, de implantar naquele extremo da Amazônia o Estado brasileiro. Eu quero congratular-me com todos os descendentes do Janari Nunes que aqui estão, com a sua viúva, e dizer que eles podem estar honrados de carregar no seu sangue, na sua vida, na sua família, a história e a presença de um homem tão importante para a história do Brasil.